Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Palavras do Senhor Jesus a Marta, oriundas do evento maravilhoso da ressurreição de Lázaro. Ele diz para Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? João 11, 25 e 26. A ressurreição personificada no Deus humanizado, cuja missão aqui na terra foi buscar e salvar o que se havia perdido. Ao descer do esplendor de sua glória e vir a este mundo aqui, para realizar uma obra grandiosa, que englobaria sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação à direita de Deus. Ele ressuscitou muitos mortos durante o seu ministério de 3 anos e 6 meses. Nomeados nós temos o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro, após 4 dias na sepultura. Ressuscitou também lá do Calvário, quando bradou Eli, Eli, lama sabactani, e entregou o seu espírito. Muitos dos corpos dos que dormiam, santos que dormiam, ressurgiram. Porém, conforme Hebreus 11, 25, as esposas receberam seus maridos pela ressurreição. Eles que entraram na cidade santa e foram vistos por muito, passaram por uma ressurreição milagre, porém não uma ressurreição gloriosa, pois acabaram voltando aos sepulcros e lá estão aguardando a gloriosa ressurreição. No Antigo Testamento também alguns ressurgiram. Até o corpo de Eliseu, ao ser sepultado, ressuscitou os seus ossos, ressuscitou a uma pessoa que estava sendo sepultada no mesmo sepulcro que ele. Entretanto, a ressurreição majestosa, a ressurreição sublime, a ressurreição gloriosa, foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Naquele domingo esplêndido, o dia que fez o Senhor, onde a pedra angular, rejeitada pelos judeus, pedra de tropeço para ele, tornou-se cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, disse o Petrus, pedra pequena, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, versículo 11 e 12. Sim, há 2000 anos, diante daquela tumba fria, emprestada por José de Arimateia, após ser morto na sexta-feira, sepultado na sexta-feira, ali, nos primeiros dias da semana, ou no primeiro dia da semana, ele ressurge dentre os mortos. E ele passa 40 dias aqui na terra com seu corpo glorioso, a atravessar paredes, a receber o toque das mãos de Tomé, o duvidoso.
que em sua incredulidade precisou agir assim, pôr o seu dedo nas feridas e tocar-lhe o lado. E ali poder dizer de forma esplêndida: meu Deus, meu Deus. E ele creu. 40 dias instruindo os seus discípulos e apresentando a promessa do Pai de derramamento do seu Santo Espírito. Espírito este que cooperou com ele, conforme Romanos 8:11. O Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. O Espírito que operou também a ressurreição de Cristo. Ele há de também ressuscitar os nossos corpos mortais, para que nós possamos desfrutar da sua glória. Mas, completados estes 40 dias, depois de instruir os seus discípulos, ele sobe aos céus do Monte das Oliveiras. E do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará no âmbito da sua vinda visível, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Sim, assim testificaram os 2 anjos vestidos de branco. Este Jesus que vocês estão vendo subir acima nos céus, há de vir do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir. Subiu do Monte das Oliveiras e regressará também, pondo seus pés no Monte das Oliveiras, na fase visível, como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim, Zacarias testifica no capítulo 14, de 1 a 5, da sua profecia, do seu livro. Mas antes ele funda a sua igreja, naquele ano 32 da era cristã. E o Espírito dele é outorgado a 120 pessoas. E ali começa a sua obra regeneradora nos salvos, batizando, selando, penhorando, ungindo e planificando a igreja. Mas através desta ação, ele começa uma obra grandiosa aqui. E esta obra grandiosa pode ser chamada de ressurreição. Ressurreição espiritual. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer aos Colossenses no capítulo 3: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Essa ressurreição é oriunda do Cristo que está assentado à destra da majestade lá nas alturas. E ela tem um nome de passagem da morte para a vida. Por isso em Colossenses, ou melhor, em Efésios capítulo 2, a realidade da nossa condição anterior é retratada com maestria por Paulo. Vós que em outro tempo, estáveis mortos em delitos e pecados, filhos da desobediência, guiados pelo príncipe da potestade do ar. Entretanto, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E a partir daí, a passagem acontece, demonstrada no Evangelho de João, no capítulo de número 5, e a partir do versículo 24,
esse texto grandioso e maravilhoso que brotou dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ali ele pôde dizer de uma forma maravilhosa, no verso 24 até o 29. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. E agora a ressurreição espiritual é retratada, mas passou da morte para a vida. E no 25 é ampliada. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, agora, no presente, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Por quê? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Esta é a ressurreição espiritual, é o grande milagre que pôde contemplar até os crentes do Antigo Testamento, mostrando a grandeza de Deus neste processo. Por isso Jó pôde dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra, e que os meus olhos, depois de consumidos na minha carne, verão a Deus. Neste texto, podemos ver Jó retratar tanto a ressurreição espiritual, o meu Redentor, quanto a ressurreição física. E esta ressurreição espiritual, ela atingiu os crentes veterotestamentários, mas também contempla todos os crentes neotestamentários da igreja, partindo também para os crentes da tribulação e os crentes do milênio, os convertidos do milênio. Mas não fica por aqui. A redenção espiritual já ocorreu no momento em que eu criei, e você também creu em Cristo. Mas há uma ressurreição física para os salvos e uma ressurreição física para os perdidos também. Primeira e segunda ressurreição. Por isso ele pôde dizer, o Senhor Jesus pôde dizer em João 5, agora os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem é crer em Cristo e recebê-lo como Salvador, sairão para a ressurreição da vida. Esta ressurreição que é separada pela segunda, por um período de tempo de 1000 anos, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então há duas ressurreições. A ressurreição para os que fizeram o bem, creram. E a ressurreição para os que fizeram o mal, não creram. Separada por 1000 anos, nós temos uma primeira ressurreição, que assim pode ser dividida. 3 são seus estágios. O primeiro estágio está agora, prestes a acontecer, no arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 18. Para consolo dos salvos, diante da morte dos seus entes queridos, pertencentes à igreja. O apóstolo Paulo não quer que sejamos ignorantes. E daí ele dizer, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, e é esta ressurreição da tumba vazia há 2000 anos, no ano 32, essa ressurreição é responsável por esse milagre geral na igreja de Deus para os mortos em Cristo, que em incorrupção serão revestidos da incorruptibilidade. Então, aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, esses crentes ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem,
pois os que dormem serão transformados de corrupção para a incorruptibilidade, mas os vivos, os que estão acordados, eles vão passar pela transformação da mortalidade para a imortalidade. Da situação de mortais, seremos revestidos da imortalidade. Essa primeira ressurreição é para a igreja. Desde os 120, ampliados para 3.000, depois 5.000, desde aquele Pentecostes, quando a igreja foi batizada, selada, penhorada, ungida e plenificada no Espírito Santo, até a pessoa que for crente e no momento do arrebatamento, ela estiver momentos antes morta em um caixão, ela vai ressurgir e fará parte desta primeira ressurreição para que haja o casamento do Senhor Jesus com a sua igreja, noiva querida, irrepreensível e imaculada. Ali a primeira ressurreição se cumpre. Só os crentes da igreja, os crentes do Antigo Testamento, os crentes da tribulação, não passarão por esta primeira fase da primeira ressurreição, este primeiro estágio. Mas depois que a igreja for arrebatada, começando os primeiros 3 anos e meio de tribulação ou princípio de dores, nós teremos no meio as 2 testemunhas, provavelmente Elias e Moisés. Elias não provou a morte, Moisés sim, mas naquela hora eles provarão a morte. Irão morrer, porque a besta que sobe do abismo, cuja ferida mortal fora curada, ela vai se erguer, saindo de Roma, seu quartel-general, e adentrando a Jerusalém. No meio da semana, já com o diabo a possuí-la, a besta que emerge do mar, o anticristo, matará as 2 testemunhas. E nas redes sociais a comemoração estourará. No WhatsApp e também no Instagram, e também no YouTube, e também na mídia falada e escrita. A festa será feita, celebrações por 3 dias e meio, mas Deus ressuscitará aquelas 2 testemunhas, e aí é a segunda fase, a ressurreição, dará a elas espírito de vida, Apocalipse 11, versículos 6 e 7, e Deus dirá para elas, subi cá, será também um arrebatamento daquelas 2 testemunhas, e aí o segundo estágio ocorre. Terminados os 3 anos e meio finais, a grande tribulação, os 42 meses completando o tempo dos gentios, o Senhor Jesus batalhará com a besta, o dragão e o falso profeta, pois da boca deles sairá 3 espíritos semelhantes a rãs, que ajuntará os seus exércitos sobre a terra, a batalhar contra aquele do cavalo branco que desce do céu em Armagedon, derrota o exército da besta e traz à tona a vitória. E dentro deste contexto, nós temos o Senhor Jesus Cristo ressuscitando a todos os crentes do Velho Testamento, amigos do esposo, para celebrar o milênio com estes convidados: Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, todos aqueles da galeria da fé, Jó, virão e assentar-se-ão à mesa com o Senhor Jesus no reino de Deus, no reino dos céus, para celebrar. Todos ressurretos. É a terceira parte, conforme o capítulo 12 do livro de Daniel. A terceira parte, muitos ressuscitarão do pó da terra e virão e participarão. Enquanto ainda os mortos não ressuscitarão, os mortos que não têm Cristo não ressuscitarão. E aí nós podemos ver no capítulo 20 de Apocalipse, de 1 a 6. Lá no 6 é dito: bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses são os mortos que vão ressuscitar no capítulo 20, mortos que irão receber
a guilhotina no período tribulacional e vi os mortos, as almas dos mortos, e diz que elas viveram, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Lá no capítulo 20 de 1 a 6 de Apocalipse, terceiro estágio da primeira ressurreição. Esses são os que participam da primeira ressurreição. A igreja no início dos 7 anos, as 2 testemunhas no meio e os crentes do Velho Testamento, de Adão até Dimas, o ladrão da cruz, e os crentes da tribulação. E aí 1000 anos reinarão. No final dos 1000 anos, teremos o juízo final, Apocalipse 20, de 1 a 15. E ali, no juízo final, nós teremos os mortos, grandes e pequenos, participando da ressurreição. Grandes e pequenos no sentido de ricos e pobres, e não de crianças. E ali, deu mar aos mortos que nele havia. Os sepulcros deram os mortos que nele havia, e ressuscitaram. Eles ouvirão a voz do Filho de Deus, pois a ressurreição de Cristo não vai deixar ninguém na sepultura. A ressurreição de Cristo é gloriosa, porque ela ressuscitará os crentes de uma forma gloriosa, os mortos com a incorruptibilidade, os vivos com a imortalidade, porque Ele, Cristo, só tem a imortalidade, habita na luz inacessível, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas também a sua ressurreição é tão esplêndida, maravilhosa, o maior evento, do maior milagre de todos os tempos. Vai ressuscitar também os incrédulos. E eles vão dobrar os joelhos e eles vão ter que confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. E ressuscitarão, receberão corpos, numa ressurreição da vergonha eterna, numa ressurreição que os porá numa condição de condenados, para participar do lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga, mas ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é incomparável, é indizível, é maravilhosa. E louvamos a Deus por ela. E a apresentamos a vocês. Essa ressurreição gloriosa que nos dá esperança, paz, gozo e bênção sem par.